Pela primeira vez em muito tempo, um presidente brasileiro que não é anti-americano chega a Washington. É o começo de uma parceria pela liberdade e prosperidade, como os brasileiros sempre desejaram, tuitou o presidente Jair Bolsonaro, PSL, neste domingo, 17, ao desembarcar em Washington, EUA. Bolsonaro se encontrará nesta terça-feira, 19, com o presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump. Esta será a principal atividade da viagem de 3 dias aos EUA. É a primeira visita oficial de Bolsonaro a outro chefe de Estado desde que ele tomou posse. No fim de janeiro, o presidente brasileiro foi a Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Considerado de esquerda e derrubado pelo golpe militar de 1964, João Goulart não escolheu os EUA para sua primeira viagem oficial, em 1962, apenas por mera afinidade com o presidente norte-americano da época, o democrata John Kennedy. Jango foi aos EUA também pedir dinheiro emprestado. O Brasil vivia então uma grave crise econômica. João Goulart foi acompanhado do então ministro da Fazenda, Walter Moreira Salles, e foi bem tratado pelos americanos, mas voltou praticamente de mãos abanando. O governo dos EUA emprestou ao Brasil um valor considerado insuficiente, cerca de US$ 1 bilhão, em valores corrigidos. Segundo o historiador Carlos Fico, especializado no período, Jango recebeu do governo dos EUA um tratamento poucas vezes visto por um presidente brasileiro. O próprio John Kennedy foi recebê-lo no aeroporto em sua chegada, e ele teve a oportunidade de discursar em uma sessão conjunta de deputados e senadores dos EUA. Desde Jango, quase todos os presidentes brasileiros abriram seus mandatos com viagens a países latino-americanos, inclusive os do período militar. Dilma Rousseff, PT, foi à Argentina, janeiro de 2011, e Lula, PT, foi ao Equador, janeiro de 2003. Fernando Collor e Emílio Médici foram ao Paraguai, e Fernando Henrique Cardoso, José Sarney e Arthur da Costa e Silva foram ao Uruguai. João Figueiredo visitou primeiro a Venezuela, em 1979, e Ernesto Geisel prestigiou a Bolívia, em 1974. As exceções são 2 vices, que assumiram a presidência da República após o impeachment dos titulares. Michel Temer teve como destino de sua primeira visita oficial à China. Em 2016 o encontro tinha sido marcado por sua antecessora, Dilma. Itamar Franco, 19/30/2011, que assumiu após a queda de Collor, debutou nas viagens oficiais com uma ida à capital do Senegal, Dakar. As informações são da Biblioteca da Presidência da República. Cristina Soriano Pessequilo é professora do curso de Relações Internacionais da Unifesp. Segundo ela, a tradição de prestigiar países latino-americanos na primeira viagem dos presidentes brasileiros está relacionada aos interesses regionais do país. Para a professora, a política externa de Bolsonaro remete àquelas dos governos de Fernando Collor, 1990-1992, e de Eurico Gaspar Dutra, 1946-1951, quando o Brasil buscava se aproximar dos Estados Unidos. Historicamente, todas essas épocas de alinhamento se mostraram equivocadas. O Brasil obtém mais êxito na política externa quando adota uma política mais pragmática, baseada na barganha. Não necessariamente alinhar-se a outro país é algo que trará benefícios imediatos. Em períodos anteriores, essas estratégias de alinhamento não tiveram sucesso, avalia ela. O encontro dos 2 presidentes deve começar no fim da manhã desta terça-feira, 19. Antes, Bolsonaro se encontra com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro. Na Casa Branca, Bolsonaro deve assinar o livro de visitas no Salão Roosevelt. Em seguida, terá um encontro a portas fechadas com Donald Trump no Salão Oval. Depois, os 2 participarão de um almoço de trabalho. Declarações a jornalistas estão previstas para um dos jardins da Casa Branca.
A crise na Venezuela e os atritos comerciais do EUA com a China deverão estar no cerne da conversa entre Trump e Bolsonaro. É possível ainda que os dois presidentes tratem de questões como a parceria militar entre o EUA e o Brasil e a situação de países como Cuba e a Nicarágua. Durante a visita, os EUA devem conceder ao Brasil o status de aliado preferencial fora da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, na América Latina, é o mesmo status da Argentina. Michael Schifter é mestre em Sociologia pela Universidade de Harvard e professor da Georgetown University, em Washington. É também o atual presidente do Diálogo Interamericano, um think tank de relações internacionais sediado na capital norte-americana. Segundo ele, Trump e Bolsonaro compartilham a mesma posição linha dura em relação à Venezuela, mas Trump já desistiu de uma possível ação militar em relação ao regime de Nicolás Maduro. Schifter também avalia que o status de aliado preferencial pode representar uma mudança significativa para o Brasil. Há apenas alguns anos atrás, o Brasil teria resistido a uma aliança deste tipo. Em termos concretos, o novo status significa o fortalecimento dos laços militares entre os dois países. Também poderá ampliar a cooperação em inteligência e na luta contra o crime transnacional. Apesar disso, a expectativa de uma mudança radical das relações entre os dois países são modestas, diz. O encontro com Trump ocorre no terceiro dia da visita oficial. Bolsonaro chegou ao EUA no domingo, 17, e já teve seu primeiro compromisso, um jantar com jornalistas, influenciadores e acadêmicos na residência oficial do embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral. 7 ministros do governo participaram do jantar, que contou ainda com as presenças do escritor conservador Olavo de Carvalho e do ex-estrategista político de Trump, Steve Bannon. Na segunda-feira, 18, Bolsonaro discursou no encerramento do evento Dia do Brasil em Washington, organizado pelo Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, onde tratou da crise na Venezuela. Segundo Bolsonaro, os dois países estão trabalhando em conjunto no tema. Aquele povo, da Venezuela, tem que ser libertado e acreditamos e contamos, obviamente, com o apoio norte-americano para que esse objetivo seja alcançado, disse. Temos alguns assuntos que estamos trabalhando em conjunto, reconhecendo obviamente, a capacidade bélica, entre outras, dos Estados Unidos, disse o presidente brasileiro. À noite, Bolsonaro e os ministros participaram de um jantar com empresários do EUA.